Ministradas na manhã, e eu creio que nesta noite o Senhor escolheu a minha esposa para ministrar ao seu e ao meu coração uma palavra poderosa que vai fazer a diferença não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês que se dispuseram a estar aqui para ouvir e aprender algo mais do Senhor para a nossa vida. Você é um privilegiado. Muitas pessoas gostariam de estar aqui nesta noite para receber este alimento espiritual, este combustível, o qual nos dá um ânimo, nos dá uma esperança de um relacionamento, de um casamento, de dias melhores na presença do Senhor. Eu quero desde já agradecer a todos vocês, porque vocês são a menina dos olhos de Deus. E se vocês estão aqui, é porque o Senhor tem um projeto lindo e maravilhoso na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu vou passar a palavra para minha esposa, porque o tempo é curto. E se a gente começar a falar aqui, nós vamos falar a noite inteira. Deus abençoe vocês. Prepare o seu coração, porque o Senhor tem algo para dizer ao seu coração nesta noite. Nós já nos apresentamos, nessa manhã, mas eu vim aqui com um tema sobre perdão. E quando eu fui convidado para estar aqui essa noite, eu falei com Deus assim, falei: Senhor, muitos vão esperar dentro de um testemunho de perdão, ou de alguém que vai falar sobre essa área, uma pessoa que vivenciou um perdão dentro do seu casamento. E eu não tive isso, Pai, porque pela Tua infinita misericórdia, o Senhor me alcançou no início do meu casamento. A Tua graça me alcançou. E eu falando com Deus, o Senhor, nessa manhã, quando eu estava aqui, quando o meu cunhado Paulo César estava ministrando, o Espírito Santo falou comigo: filha, tu não tens um testemunho de perdão dentro do teu casamento, mas você tem um testemunho de alguém que vivenciou a falta de perdão de um casamento. E eu quero começar dizendo para vocês a importância do perdão dentro de um casamento. Quanto é necessário que nós, como pais, como casais, como uma só carne, que é assim que a Bíblia nos chama. A matemática de Deus é bem diferente. Ele pega dois e faz se tornar um. Contrário à matemática do homem. Ele é Deus. E diante disso, eu começo então a dizer para vocês que o perdão é uma atitude, é uma decisão. Você decide perdoar. O perdão não é algo que eu vou deixar passar para que uma hora que eu estiver bem, quem sabe uma hora Deus vai me dar um toque e vai dizer para mim: chegou a hora, vai lá e perdoa. Não. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Filhos que não veem os pais se perdoarem constantemente diante das desavenças do cotidiano, porque nós temos, mesmo como cristãos, não são filhos fáceis de perdoar, porque eles são o espelho dos pais. Quando os nossos filhos vêm de um lar que não tem o hábito de se perdoarem, ou seja, um lar onde a mágoa, a raiva é guardada, eles têm dificuldade em perdoar. E eles vão ter problema no seu casamento também. Vão carregar feridas. Vai ser necessário curas nesse interior dessa criança e desse adulto posteriormente. E eu quero falar para vocês que eu vim de um lar aonde eu tinha 4 meses quando o meu pai foi embora de casa. E a minha mãe, na verdade, quando ela descobriu o meu pai, ele tinha teve um caso extraconjugal. Minha mãe na época tinha seus 21, 22 anos, mas meu pai acabou tendo um caso com a sua secretária, ele era um dentista, e ele teve um caso com a secretária de 15 anos, ele resolveu abandonar o lar.
ele foi embora. Minha mãe já tinha o meu irmão com 3 aninhos e meio e estava grávida de mim quando ela descobriu. E na época minha mãe não tinha esse conhecimento que nós temos hoje da palavra do Senhor. Por isso, queridos, hoje eu sou casada para sempre e paz para toda a vida. Porque diante das nossas feridas, o Senhor nos levanta. Aonde eu fui ferida, o Senhor hoje, para a honra e glória dele, queridos, me faz ajudar outros lares. Me leva a lares aonde eu posso ver a restituição. Eu posso ver rosto de filhos brilhando como o meu um dia não pôde. Mas para a glória dele, para mostrar que ele é fiel, para mostrar que ele é um Deus de promessa. Um Deus, quando ele fala, ele cumpre. Havia uma promessa sobre a minha vida. E ele cumpriu essa promessa e tem cumprido cada dia mais e mais. E aí começa a história onde uma criança sem a presença, principalmente uma menina, sem a figura paterna, ela acaba se tornando muito, ela se acha mal amada, vamos dizer assim. E ela procura naquela figura masculina o amor do pai que ela não teve. E ela se torna para muitos uma pessoa vulnerável, uma pessoa fácil, uma pessoa que namora muito, que procura muito alguém, uma figura masculina. E assim, eu olhava muitas vezes, pensando em encontrar o colo que eu não tive, o abraço que eu não tive do meu pai. E assim foi a minha juventude, com muita rebeldia. E eu me lembro na minha infância que por várias vezes eu me revoltei, não foi com um homem, foi com Deus. Porque quando eu chegava diante das minhas amigas, eu lembro muito bem um dia eu sentada numa roda brincando com as crianças e as mães estavam em volta conversando, a minha não estava, eu estava na casa da vizinha. E alguém disse, quem é aquela menininha ali, a loirinha de choquinho na cabeça? E a criança brincando, cuidado, amados, as crianças escutam. Às vezes você, pai e mãe, está numa discussão dentro de casa e está pensando, quem não está nem ouvindo? Ouve, absorve tudo. A criança é o termômetro do lar. E eu estava ali ouvindo aquela conversa. E de repente, uma delas fala, você não sabe quem é? Ela é filha daquela professora, do dentista que foi embora, com a amante, que abandonou aquele... Né? Podem falar o nome, usaram um termo até. Aquilo veio dentro de mim. Se Deus me amasse, Ele não tinha deixado meu pai embora. Eis o problema. Dentro do coração, entristecido, que é isso que acontece quando os pais se separam. Uma criança, ela busca amadurecer rapidamente. Você fica uma criança muito dura, muito casca. Porque você não quer mais ser ferida. Você se fecha no seu mundo. Mas você não sabe dizer para o adulto que diz assim, é melhor a gente separar porque o seu pai é isso. Você fala, tá, é. Você não vai dizer, não, eu não quero porque eu não estou nem aí com problema de adulto. Eu quero a minha família. Quantas vezes a minha mãe, pela falta do conhecimento e diante das circunstâncias de ter que ser mãe e pai, eu ouvi ela dizer, é melhor assim, porque aquele é um vagabundo, irresponsável. E dentro de mim eu pensava, mas é o meu pai, como eu queria ele aqui. E assim, queridos, sabe por que eu trago isso para você? Porque às vezes nós, adultos, olhamos, vai ser melhor para essa criança. Nenhuma separação justifica o bem do seu egoísmo. É egoísmo teu porque você não quer lidar com o perdão. E a Bíblia diz, começa lá no Pai Nosso, a minha, a sua responsabilidade. Oração universal. Que todos fazem de uma forma tão linda. Vamos lá, todo mundo das mãos. Pai nosso, que estás em casa de nós, não vê nós, vocês, na terra como no céu. O pão nosso que nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Deus não vai te perdoar se você não perdoar quem tem te ofendido. É isso que você está falando, Pai Nosso. É sério. Não é brincadeira, não.
E conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que conhecer. Se nós estivéssemos num país que não houvesse liberdade, mas nós temos essa liberdade. Com certeza, cada um de nós, em qualquer crise, nós temos Bíblia nas nossas mãos disponíveis. E tudo isso veio dentro do meu lar porque faltou o conhecimento dessa palavra para os meus pais. E aí começa a juventude, fase difícil, vontade de sumir de casa. Minha mãe se casa novamente quando eu tenho 7 anos, mas novamente minha mãe não pede uma direção, ela não faz uma análise segundo a palavra de Deus. E aí, em vez daquilo ali se tornar aquele casamento, aquela nova união, onde eu penso, nossa, agora sim eu vou ter um pai, eu vou ter alguém, uma figura, alguém para chegar no dia da escola, no dia dos pais, quando eu fazia a cartinha e eu levava para minha casa, e eu chegava lá e eu entregava para o meu avô de cabelinho branco. E as minhas amigas davam risada de mim, diziam, aquele lá não é teu pai, é teu avô, ele tem cabelo branco. Eu falava, não, é porque meu pai lava muito o cabelo. Era assim que eu me saía dessas situações. Mas na verdade, como eu queria ter um pai. E aí vem o meu padrasto. Eu já começo logo de início a chamar de pai, porque eu tinha sede e vontade de ter um pai. E aquilo eu acho que vai ser algo bom. Mas começa de novo as discussões dentro de casa. Eu não vivenciei do primeiro, eu tinha 4 meses quando ele foi embora. Eu pouco conheci o meu pai. Eu ouvi algumas vezes na minha infância. E aí começam as discussões nesse novo relacionamento. Começam as brigas. Começa aquele que deveria ser autoridade. Se você é casado pela 2ª, 3ª vez, você sabe que os filhos, como Paulo César disse nessa manhã, eles se tornam seus. Há uma adoção, principalmente por parte espiritual. Agora você que casou com essa pessoa e tem outros filhos, você é responsável pelos filhos daquela outra pessoa. Ao orar por eles, você é uma autoridade agora espiritual. Há uma adoção no mundo espiritual. E este meu pai, em vez de lançar palavras de bênção, eu só ouvia palavras de maldição. Não presta para nada, não serve para nada. É isso, é aquilo, é irresponsável. E colocava mais a minha mãe contra nós, e só restava a minha mãe para nós. No nosso mundo, só tinha ela como porto seguro. E tudo isso, queridos, nos faz ser uma pessoa amarga. Nos faz ser uma pessoa dura, de coração duro, inacessível, intocável. Principalmente a voz de Deus. Eu tive um pai ausente. Deus era ausente para mim. Porque Deus simboliza a figura pai. Porque a gente chama de pai. Quando nós olhamos para Deus, vocês pais, passam a figura, a representação do Pai Celestial para os seus filhos. Se você grita com seus filhos, Deus grita. Se você é irresponsável, Deus também vai ser para os teus filhos. Eles não vão acreditar. Se você mente, Deus mente. Há um peso muito grande, não só sobre o homem, mas também a mulher, como a sábia que edifica a sua casa. Então eu cresci nesse lar turbulento, nesse lar cheio de ferida. E aí começa uma etapa diferente da minha vida, aonde eu me caso. Conhece essa bênção do meu esposo? Eu me caso com o André. E o André, como todos ouviram nessa manhã, é médico veterinário. Eu com aquela carência de pai, eu quase que não sufocava meu marido. Passava um pouquinho do horário comercial, né, André? Por que você está demorando? Eu estou te esperando desde que hora? Fiz um bolo de cenoura que você tanto gosta. Hoje eu estava querendo pegar o bolo dele e pá. Palavra branda paga o furor, meu mas eu aprendi isso também. Ai, meu Deus, eu só suscitava ira, né, André? E aí meu marido médico veterinário, um pouquinho rústico, o cara acostumado com boi, laçador, ele chegava e falava, o que foi que aconteceu?
Azedou o capim no bucho? Como é que é? Ué, não falei nada de errado. O que eu falei agora? Você tá chorando? E por aí fora. Era assim. Eu falava assim, não, tá tudo errado. Eu casei como errado. E eu achava isso. Porque cada dia, queridos, a coisa só ia piorando. Sabe por quê? Porque você só dá o que você tem. Eu não tinha amor. Eu era carente. Carência é uma doença. Doença tem que se curar, não tem que suprir. Eu queria suprir a minha carência, sufocando o meu marido. Mas nós temos que ser curados. Eu precisei ser curada para vir para um casamento curada. Porque eu só estava ferindo. E existia algo por trás disso tudo. Por isso eu venho nessa noite falar para você da importância do perdão. Existia o perdão que eu não liberava. Ah, mas espera aí, você sabia desse perdão? Não. Espera aí, como é que é isso, Dani? Eu estou te entendendo. Sim, sabia que você carrega sentimentos dentro de você que você desconhece? Que às vezes só o Espírito Santo tem o poder de trazer à tona. E foi isso que aconteceu comigo. Um dia, em meio às dificuldades do casamento, em meio às desavenças do cotidiano, eu dizendo, poxa, eu casei para ser feliz, e esse cara não me faz feliz. E é o seguinte, a primeira coisa que eu casei foi com o meu diploma, porque eu já tinha medo. Eu vim, olha o trauma que gera um divórcio por falta de perdão. Pelo orgulho de não querer perdoar. Porque a sociedade lá fora, se você perdoa um adultério, eles começam a te apontar e dizer corna. Ah lá, chifruda. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina a perdoar. O nosso Deus nos perdoa de tantas outras coisas. Eu costumo dizer, qual a diferença? Eu falo para as minhas filhas, não tem pecadinho, pecadão para Deus. Pecado é pecado. Agora a consequência do pecado é diferente. Mas diante de todas as coisas, Deus não falou, perdoe de acordo com a consequência. Não, perdão. E diante disso, eu tinha um perdão dentro de mim, uma falta de perdão, um perdão que eu tinha que liberar. E eu desconhecia isso, porque eu era muito, sempre foi, né? Muito brincalhão, dava risada de tudo. E pra mim estava tudo bem, aquilo passou, eu era pequenininha mesmo, acontece e tal. Mas agora eu já sou serva de Deus, eu já conheço esse Deus. E eu acho que eu não tenho nada, tá tudo bem na minha vida. Mas meu casamento não ia, as coisas não andavam. Só que quando eu cheguei nesse casamento, antes de conhecer a palavra de Deus, eu cheguei nesse casamento pensando assim, bom, eu tenho meu diploma, se não der certo, tchau. Eu saco a viola, cata minha filha e vaso, e se vira ele. Ou pensamento carnal. Esse é da carne pura mesmo. E quantas de nós estamos pensando assim? Né? Graças a Deus pensávamos assim. Em se sair bem, profissionalmente, se destacar, ter uma carreira de sucesso. Mas um casamento fracassado. Nenhuma carreira de sucesso é bem-vinda diante de você olhar para trás e ver um casamento totalmente desestruturado. E o meu casamento estava, eu não falo que estava de mal a pior, nem no final dele, mas sabe aquela coisa que você vai alimentando aquele bichinho e ele vai crescendo? Era assim. Ia alimentando. Uma briguinha aqui, mal resolvida, dormia sem se falar, e tem aquele ditado dentro dos antigos, fica aí um para cada canto, o bichão entra no meio. É verdade mesmo. Aí daqui a pouco falava, não dorme separado não, filha, não pode, hein, do marido. Mesmo que brigou, fica do ladinho dele, porque senão o bicho entra no meio. É mesmo. Cada dia o negócio ia pegando mais, e acho que ele ia gostando do lugar e ia ficando ali. E cada vez a gente estava se separando mais frieza no casamento, em todas
das áreas. Recém-casado, o negócio era pra estar quente, fervendo. Parecia que a coisa ia bem. Né? Não estávamos em lua de mel, mas fel. E assim a gente começa a buscar dentro desses cursos de casais. Na verdade, eu ganhei de presente da minha mãe. Até então, minha mãe se torna uma mulher sábia que começa a edificar a sua casa, começa a se dedicar a viver essa palavra de Deus, e ela começa a apresentar pra gente uma vida com Cristo, e ela começa a dizer, olha, vocês têm um exemplo meu, de 2 casamentos que não foram dentro, eu não convidei Jesus para fazer parte desse casamento. Você quer seguir o mesmo caminho meu? Fica à vontade. Mas saiba do fim, porque eu já tenho 2 histórias para contar. E eu falava, beleza. Nem eu estava morrendo de medo. Eu falava, Deus me livre, que eu não quero uma coisa dessa. Eu vi tanta briga, eu vi tanta desavença, e eu vi eu caminhando para a mesma coisa. Mesma coisa. E aí eu começo a buscar ajuda. Deus começa a me ensinar. E a Bíblia diz, sede ouvindo só? Não, né? Sede praticantes da palavra. Vai, aprende, coloca em prática. Aí tem mudança. E eu começo a vivenciar isso no meu casamento, começo a trazer essa verdade no meu casamento, começo a aplicar essa verdade no meu casamento. Mas parece que tinha algo que ainda estava, não ia. E eu perguntava para Deus, Deus, o que é? Eu estou na igreja, eu estou indo lá, eu ouço a palavra. O que tem, Deus, dentro de mim? Fala comigo. Raízes de amargura por falta de perdão. Nós, pais, podemos, jogar. Podemos passar. Aquilo veio para mim, queridos. Aquilo eu trouxe comigo, aquele lar despedaçado, destruído por falta de perdão, eu também não perdoava. Mas dentro de mim parecia que estava tudo tão legal. Não, o negócio foi com a minha mãe, vai com meu pai. Adultos erram. Mas o dia que eu entendi, um dia eu me deparei, forte, mas foi forte o que o Espírito Santo fez comigo, porque naquele dia eu falei, Espírito Santo, traz à tona aquilo que tem te desagradado na minha vida. O que é, Espírito Santo? Tem algo que está me bloqueando, tem algo que está me impedindo de te sentir mais e mais. Eu não sei o que é isso e eu tenho vindo te buscar. Eu não quero viver essa vida sem você, eu já vivi, agora eu quero você. Tu és o conselheiro, eu preciso do teu conselho para esse casamento. Eu preciso do teu auxílio para a minha vida. E só Deus sabia a minha busca tão grande em ter um casamento bem sucedido. Eu não contava para ninguém, meu negócio, não, deu. Se não deu também, tchau. Que nada. Eu queria que desse certo sim. Eu falava, você tem uma fórmula, eu vou atrás, eu busco. E foi onde eu encontrei essa ferramenta do casados. E ali começa a apertar os primeiros parafusos do casamento. E aí um dia eu estava junto com algumas pessoas que Deus colocou no meu caminho para me ajudar naquela caminhada. E numa tarde nós estávamos num quarto orando a Deus. E aquela pessoa disse para mim assim, Dani, tem uma coisa que me chama muita atenção. Seus pais são separados? Essa pessoa que falou comigo estava junto com uma da minha família. Eu falei, sim, meus pais são separados, mas isso daí faz muito tempo. Ixi, eu era pequenininha. Aí ela disse assim, que bom. Então, me diga uma coisa. Feche teus olhos, eu quero orar com você. E eu fechei o olho. Aquela mulher começou a orar comigo. Ela disse assim, agora, Dani, pediu ao Espírito Santo. Espírito Santo, traz para ela agora, traz ao coração dela, se existe alguma coisa aí dentro escondida. E eu, beleza, estou resolvida nesse negócio. Vou tirar de letra. A hora que ele falou, traz, eu falei, daí pai, beleza? O senhor tá bom? Ele falou, faz de conta que é seu pai que está aqui, continua com os olhos fechados. E eu de mãozinha dada com aquela mulher, e aí pai, e comecei a chorar. Eu falei, não, estraguei tudo. Eu pensava comigo, não conseguia, não saía palavra.
Só choro. Eu falei, ai, mas ela pediu para o Espírito Santo, deve ser ele. Só choro. E sabe o que saiu? Eu não vou me esquecer aquelas palavras. Que não foi eu, mas o Espírito Santo que falou dentro de mim. Que colocou nos meus lábios. Eu disse assim, por que você fez isso comigo? Eu era apenas uma criança. Vocês estão entendendo? O que nós, pais, devido à nossa atitude egoísta, devido ao nosso orgulho, à nossa falta de dizer me perdoa, eu errei, eu quero voltar atrás, me dá uma chance, eu posso mudar, me ajuda, eu preciso de você. Foi isso. Isso estragou uma trajetória. Isso estragou e trouxe feridas que começarei a refletir em cada passo que eu dava. Então, queridos, há uma grande diferença em você viver uma vida de perdão e você escolher ser alguém que não perdoa. Mas saiba você que vão ter consequências terríveis disso tudo. Mas, para finalizar, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Quando eu começo a buscar a Deus e a minha vida começa a ser transformada, o meu casamento, o Senhor começa a trazer à tona, começa a limpar o meu coração, começa a fazer a perdoar também pessoas que eu não perdoava. Lembra que eu disse? Que a gente começa a ficar igual aos nossos pais, com os espelhos. Eu começo a perdoar. Agora eu tenho 41 anos, né, meu bem? Não queria contar, graças a Deus. Mas tá bom. Agora com 41 anos, o meu pai, aquele mesmo, que com 4 meses foi embora, onde eu recebo uma ligação de uma irmã que eu não conhecia. Ele morava no estado de São Paulo. E ela me diz: Dani, esse é o nosso pai. Ele está precisando de ajuda. Ele não está bem de saúde. Você pode cuidar dele? Meu pai veio e ficou comigo. Eu estive com ele os 3 últimos meses da vida dele. Meu pai faleceu alguns meses atrás. Eu tive o prazer de dar banho no meu pai. Eu tive o prazer de saber como meu pai andava. Eu tive o prazer de saber como meu pai pensava. Não deixe que a falta de perdão faça feridas tão grandes no coração dos seus filhos. Perdoe enquanto é tempo. Eu vivi momentos lindos do lado do meu pai, porque esse Deus sabia o desejo do meu coração. Ele concedeu o desejo do meu coração. E foi muito bom estar ao lado desse Deus, caminhar com esse Deus, de convidar Ele para estar na minha vida e tomar a direção do meu lar, do meu casamento, limpar o meu coração, sarar as feridas da raiz de amargura. E essa noite não foi fácil para eu estar aqui nesse dia de hoje. No meio do caminho, nosso carro deu um problema e eu entendi. Falei: Deus, o que acontece? Ele falou: eu tenho um trabalhar lindo para fazer naquele lugar. Começa a orar. E eu comecei a clamar. Falei: Deus, em nome de Jesus, nos leve em paz naquele lugar. E nós chegamos aqui. Para honra e glória de Deus, porque eu sei que tem vidas aqui que precisa perdoar. Deus fala comigo. Ele fala no meu coração: antes que seja tarde, libera o perdão nessa noite, não deixa passar. Hoje é noite de perdão. Hoje é noite de renunciar ao teu eu tão egoísta e dizer: Deus, eu me despeço de mim, eu me desfaço de mim. Pede para Ele. Ele fez comigo, Ele faz com você. Porque Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele quer mudar hoje a história da tua família, do teu casamento, para que o teu final seja um final tão lindo, com a história de um Deus que vai além